Olá, pais, mães, vovôs, vovós, tios, tias aí, que estão nos assistindo hoje. Hoje eu estou aqui com o professor Evandro Faustino, que é fundador da escola, e com o coordenador do Fundamental 2, que é o Sandro, que está aqui do meu lado. Então, vocês estão cansados de dizer que esse ano nós vamos falar sobre amor de doação. Então, hoje nós vamos falar de novo sobre amor de doação. Mas sobre uma perspectiva específica. Coisa para ser doada, entende? Então, é isso mesmo. Na verdade, todo o nosso ser deve ser doado. Hoje nós vamos falar sobre a doação do trabalho. Então, senhor Evandro, fala para mim um pouquinho como é que o trabalho ajuda esse crescimento irrestrito do ser humano. Como o trabalho ajuda o crescimento irrestrito do ser humano? No livro de Jó, a Sagrada Escritura, está dito que o homem foi feito para o trabalho, como as aves foram feitas para voar. Ou seja, faz parte da condição humana o trabalho. O que a Sagrada Escritura quer dizer, e que a gente vê em outros locais também, é que o ser humano não faz o trabalho como acessório, faz parte da essência dele. O ser humano trabalha porque trabalhar é imitar o trabalho de Deus. Nesse sentido, então, se o ser humano, podendo trabalhar, obviamente, claro, se podendo trabalhar e não trabalha, ele está deixando de cumprir a finalidade dele. Ele não existe só para existir, para ficar parado, para ficar quieto, por ser. Não, ele precisa fazer. Assim como Deus fez, o ser humano precisa fazer também. Excelente. Então, vocês sabem que o trabalho é uma vocação. Todos nós estamos chamados por Deus para trabalhar. Mas, Sandra, a gente sabe que o trabalho infantil é proibido, né? Então, diz para nós aqui, como é que então os nossos alunos vão trabalhar? Nossos alunos vão trabalhar a partir do momento que eles começam a estudar em casa, né? E a gente pode comparar esse estudo como um alpinista que sobe uma montanha. Então ele precisa, ao longo do pico que ele quer atingir, né, no cume, ele precisa ir dando passos, e esses passos eles precisam ser estudados. Assim como o estudante também, ao longo da carreira acadêmica dele, né, no ensino fundamental 2, no ensino fundamental 1 também, e ao longo da vida, ele precisa fazer o quê? Ir estudando o que ele vai aprendendo em casa, o que ele vai buscando em outras fontes, pesquisando, né? Então precisa dar esses passos, né? Que o estudo bem planejado, tirando as dúvidas, né? Que aí ele vai ficar preparado, vai se preparando na realidade, né? Para atingir o cume em cada etapa da vida dele como estudante. Excelente. Então o trabalho dos nossos alunos é o estudo. Mas também a gente vai falar que também fazer encargos, ajudar em casa na louça, arrumar a cama, isso já é trabalho desde pequeno, não é trabalho infantil, né, gente? Então, professor Evandro, explica para nós assim, tem gente que trabalha uma cara feia assim, entendeu? E tem gente que trabalha feliz. Então, duas pessoas fazem a mesma coisa, então o que muda assim na qualidade na doação, né? Se a ação mecânica é a mesma? Na ação, o robô ia passar o microfone para mim, estou com o microfone aqui. A ação mecânica é a mesma, tá certo, é verdade. Tem aquele famoso caso, a famosa história que todo mundo já ouviu um monte de vezes, mas que cabe aqui direitinho naquilo que o professor Roberto acabou de falar. Havia duas pessoas trabalhando, a história conta de três. E passou alguém e perguntou: o que vocês estão fazendo? Eles estavam fazendo a mesma coisa. Eles estavam empilhando pedras para fazer um muro. Então o primeiro falou: eu estou empilhando pedras. Porque ele viu o trabalho dele assim, mecanicamente, eu estou fazendo esse ato aqui. E obviamente a motivação dele para aquilo era que ele precisava ganhar dinheiro para sustentar. O segundo, ele respondeu: o que você está fazendo? Ele falou: eu estou construindo uma parede. Veja, a ideia dele não era aquele ato mecânico que ele estava fazendo, mas era uma coisa maior, era uma parede que ele estava fazendo. Ele via o fim do trabalho dele.
Entende? Então ele percebia que o trabalho dele tinha uma finalidade maior do que apenas ficar empilhando pedras. E aí ele perguntou para o terceiro: e você, o que você está fazendo? Ele respondeu: estou construindo uma catedral. A finalidade dele era maior. Ele viu uma coisa que o trabalho dele estava iniciando e que talvez ele mesmo nunca veria acabado. Os netos deles iam terminar, mas ele estava começando. Ele estava começando os alicerces. Quando a gente faz o trabalho, não mecanicamente, mas pensando no fim, em que isso vai ajudar, primeiro a mim, mas principalmente os outros, aí a gente percebe: puxa, estou fazendo algo que tem razão de ser, tem motivo para ser. Isso me deixa feliz. Há mais um grau ainda, mas isso o professor Roberto vai comentar daqui a pouco. Então vocês entenderam, né, que a finalidade que o professor Evandro está dizendo é super importante dentro do nosso coração, que é a intenção que nós temos. As finalidades estão aqui na cabeça e no coração, né? Mas, professor Sandro, o que é trabalhar com amor? Trabalho com amor é aquele trabalho onde nós realizamos pensando na pessoa que a gente ama. Então, primeiramente a gente ama a Deus, né? E cada um dos nossos familiares, né? Então, a esposa, os filhos, né? Então, esse trabalho com amor, ele tem uma intenção. A partir do momento que eu, enquanto trabalhador, né, seja dono de casa, seja um marceneiro, um gestor, né, um gerente, né, vou fazer esse trabalho com uma intenção. Essa intenção de querer agradar a Deus, né? Deus nos colocou aqui no mundo, né? Cada um de nós tem uma missão, e parte dessa missão é trabalhar e transformar esse mundo para melhor, para servir os outros, né? Então, a partir do momento que eu dedico esse trabalho por amor a Deus e por amor aos meus familiares, né? Pensando nos meus familiares, né? Eu estou aproximando esse trabalho bem realizado, né? Com essa intenção de querer agradar a Deus com esse meu trabalho. E vai ter um efeito na minha família, né? Então, o trabalho, ele vai... eu posso oferecer esse trabalho bem feito, mesmo que ele não seja totalmente perfeito, né? Essas imperfeições, à medida que eu vou crescendo enquanto trabalhador, eu vou desenvolvendo. Um estudante, ele pode fazer isso no seu dia a dia, né? Não consegui fazer bem essa conta de matemática aqui, eu vou aprender como se faz, aprender a técnica, vou realizar mais exercícios para que esse trabalho seja bem feito. Professor, vamos aproveitar, entendeu o que você está falando disso? Diz para mim assim, o que todo mundo sabe aqui, mas vamos falar sobre isso, né? Porque uma pessoa que faz o trabalho mal feito, entende? Não arruma não conserta o carro direito, se o trabalho é limpar uma casa, não limpa a casa direito, né? Se a professor não dá aula direito, se o aluno não faz a tarefa direito, né? Por que isso aí fere a justiça, né? Por que o homem medíocre é injusto? Por quê? Porque à medida que eu faço um trabalho mal feito, o trabalho não vai ser agradável a Deus, e também quem for receber aquele meu trabalho, ele falou: nossa, essa pessoa, ela não colocou toda a capacidade que ela tem, né, para fazê-lo bem, seja montar bem um celular, seja varrer bem uma casa, ou realizar aquela lista de exercício, entregar o trabalho com a dignidade da pessoa. Quer dizer, fere a justiça, porque a justiça dá outro o que é devido. Então, a outra pessoa, ela deve receber, né, aquela minha aula bem dada, aquele meu trabalho feito numa folha de almaço bem feito, uma capa, com capricho na letra, né? Porque a pessoa que vai receber merece receber esse trabalho bem feito. Pessoal, vocês todos já sabem isso que a gente está falando, mas pensa um pouquinho, né? Algumas vezes a gente precisa subir um patamar assim de excelência, né? E é isso. Você que é mãe, né? Tia, avó, né? Pode ser também o pai, né? Se vocês cozinham,
Se você cozinha mais ou menos, depois o pessoal reclama. Aí você fica triste também. Mas fazer o trabalho bem feito, entende? É fazer bem a comida. Então, e todo mundo fica feliz. Então, em certo sentido, o que o Sandro falou é que as pessoas merecem comer uma comida gostosa. Todos nós merecemos, né? Então, quando vocês fazem isso, é uma grande questão. Pode. A pessoa não sabe fazer bem a comida. A menina, ela tentou fazer o pudim, lá, o primeiro pudim da vida dela, e na hora que ela foi desenformar o pudim esborrachou lá. Entende? Isso foi um trabalho mal feito, ela caprichou. Mas o pudim esborrachou. Isso foi um trabalho mal feito ou bem feito? Excelente colocação. Quando a gente está aprendendo, tá bom? Então, o trabalho bem feito é o melhor que a gente pode fazer. Não o perfeito, entende, que a gente imagina. Gente, eu não sei se vocês olham na internet, né? Vocês dão uma olhada nos primeiros carros, tá bom? Primeiro que carroça não tinha motor, né? Era puxado a cavalo, burro, né? Quando começaram os primeiros carros, eles não tinham suspensão, entende? Eles eram duros, a direção tinha folga. Então, os primeiros carros eram ruins. Ruins no padrão atual. Porque depois foram se aperfeiçoando. Então a vida humana é assim também. Isso que o professor Evandro está falando a criança está aprendendo. Não, quem de vocês, né, não recebeu um desenho, né, de uma criança de 4, 5 anos? Assim, entre nós não era nenhum Picasso. Mas eles ficaram super felizes, né? Porque ele desenhou o pai, a mãe do lado do outro, ou desenhou uma flor, né? Com certeza é um desenho assim que não daria para dizer assim que é o Leonardo da Vinci, o Rafael, mas foi bem feito, né? Porque foi na medida das capacidades daquela pessoa. Esse é um esclarecimento importante. Posso contar um caso? Pode contar um caso. Então, veja, eu uso aqui. Isso que o professor Roberto comentou de fazer o melhor possível. Eu tive, há 2 semanas atrás, eu estava dando uma aula para o pessoal do 8º ano. Os meninos, 8º ano, uns 13, 14 anos de idade. Esse pessoal não se notabiliza muito pelo capricho. Né? Meninos, 14 anos de idade, entendeu? E tratava-se de fazer um mapa mental. Eu estava dando uma aula sobre a Revolução Francesa, e estava montando um mapa mental. E eles deviam elaborar o próprio mapa mental no caderno deles. Você pode fazer isso fazendo rabisco e escrevendo aquilo copiando da lousa. Eu reparei que o menino estava fazendo com régua, ele estava usando várias canetas diferentes, daí riscando, caprichando na coisa. Eu falei, puxa, seu trabalho está muito bem feito. E aí ele falou, minha mãe, e a mãe está me ouvindo agora, hein? E a mãe falou, faça o seu melhor. Isso eu estou sempre com a cabeça nisso, faça o seu melhor. Eu posso fazer melhor, então estou querendo fazer o melhor possível. Porque minha mãe pediu. Mas não é só isso. Ele percebia que com isso ele estava sendo melhor e dando glória a Deus também. Excelente. Gente, essa questão é muito importante porque vocês querem que seus filhos sejam perfeitos. Como Deus é perfeito. Mas tem que lembrar isso, a perfeição é o melhor estado em que a pessoa está naquele momento. A gente sabe também que existe o outro lado, né? Aquela criança que faz de qualquer jeito. Então, tem que fazer como essa boa mãe fez, né? Filho, faça o seu melhor. Então, também, principalmente menina, vamos pegar outro caso. Algumas vezes elas gastam um tempão, né? Fazendo a capa, tudo, né? E aí não fazem metade dos exercícios de matemática. Eu sou professor de matemática. Então, nesse caso, o trabalho bem feito é entregar todos os exercícios. Mesmo que a capa não seja super bonita. É uma questão de equilibrar, assim, qual é o objetivo do trabalho. Então, mas a gente vai avançando aqui, porque tem vários tópicos para ver. Agora, Sandro, fala para mim um pouquinho, né, como é que é essa coisa assim o trabalho tá, a gente vive no tempo, né? Pontualidade é uma coisa importante do trabalho? A pontualidade é muito importante no nosso trabalho do dia a dia, né? Por que ela é importante? Porque é um respeito pelas pessoas que estão nos aguardando, né? Seja o recebimento lá de uma pizza que a gente pediu na pizzaria, seja a aula, né? Ou o trabalho que eu estou realizando, né? Então não adianta nada eu fazer um trabalho perfeito e ter que entregar 2 dias depois que já passou o prazo, né? Porque não foi que foi cumprido. Então é importante que
A gente faça um trabalho pontual, melhor que a gente consiga aqui, mas tá vendo aqui, né? Esse trabalho, ele precisa ser entregue dentro de um prazo, e a pontualidade é uma delas. Que eu possa realizar aquele meu trabalho no melhor que eu consiga, com o tempo determinado. Isso ajuda as outras pessoas a também a cumprirem cada um o seu trabalho também, né? O professor que recebe os exercícios no dia, a entrega daquela comida que foi pedida, né? Então, e etc. Gente, esse negócio da pontualidade é muito mais amor do que vocês imaginam. Porque, não sei se vocês se percebem, quando a gente vai, por exemplo, um passeio, né? Tem gente que chega meia hora antes, tem gente que chega 15 minutos antes, tem gente que chega pontualmente no horário. Aí tem gente que vai chegando atrás 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Essa pessoa que chegou meia hora depois, ela fez a pessoa que chegou meia hora antes esperar. Então, e quem chegou antes? Quem chegou antes estava pensando nos outros. Então, não parece, mas assim, pontualidade não é uma coisa de quartel, é uma coisa de doação de amor. Então, a gente não quer fazer os outros perderem tempo. E quando a gente é assim, mas se eu chego meia hora antes, eu perco tempo. Não, quando você chega antes, você está preparado, vai receber as pessoas que vão chegando depois, tem aquela conversa antes de sair, é um ganho. Quem chega atrasado, já chega esbaforido algumas vezes, preocupado. A coisa da pontualidade é muito mais importante do que a gente imagina. Aí na sua casa, sem virar quartel, tá? Então é bom pensar, né? Será que tem um horário para acordar? Mesmo no domingo. Será que tem um horário para o almoço, um horário para o jantar? Mas precisa ser exatamente às 19 horas? Não. Vamos jantar mais ou menos às 19, vamos jantar mais ou menos às 19h15. E é bom, né? Se todo mundo sabe que é aquele horário, todo mundo chega naquele horário, se reúnem. O tempo, ele favorece muito o trabalho se a gente organiza o tempo. Mas já que a gente está falando de organização, professor Evandro, fala para nós um pouquinho. A ordem é uma coisa importante do trabalho? O que é a ordem, né? Como é que a gente define, em primeiro lugar, o que é ordem? Uma definição clássica de ordem é a disposição das partes tendo em vista um fim. Vamos pegar uma coisa que esteja em ordem aqui, que vocês estejam vendo. A escada aqui. Vejam bem. O pedreiro que fez a escadinha que está aqui no fundo, o auditório aqui das meninas, ele antes de construir, ele teve na cabeça dele a disposição de como fazer. Eu tenho um álbum de figurinhas em ordem, quando todas elas estão dispostas em relação ao fim. Qual é o fim? Primeiro, o fim é a página ficar bonita, e o segundo fim é que o álbum fique bonito. Então, quando eu trabalho, eu preciso fazer o meu trabalho em ordem para que o fim seja atingido de maneira melhor. Vamos pegar o trabalho do menino, uma menina que está fazendo, vamos supor, a lição de casa. Existe uma ordem para seguir na lição de casa que, se ela não seguir, o trabalho vai ficar mal feito. Vamos supor o seguinte, ela sabe que a lição deve ser feita, por exemplo, a caneta, mas ela esquece disso e faz a lição a lápis. Entende? Ela não prestou atenção nas regras, das instruções, e ela começa a fazer de qualquer jeito. Resultado, no final, mesmo que a prova, a lição seja correta, ela fez mal feita porque não seguiu a ordem necessária. É preciso, antes de fazer qualquer trabalho, você dar uma paradinha e pensar, bom, o que eu quero fazer é chegar lá, em tal lugar. Qual o caminho que eu devo fazer para isso? E aí ordenar esse caminho. Isso vale para qualquer coisa. Você vai fazer um bolo em casa, por exemplo. Eu vou fazer um bolo de fubá. Tá? Então, se você começar pegando a forma, untando a forma, e esquecendo de ver se tem na geladeira o leite, se tem no armário o fubá e o açúcar,
Aí você primeiro untou a forma, aí você corre para a geladeira, não tem o leite, ou você corre para o armário, não tem fubá. Você fez a coisa de maneira desordenada. O que você devia ter feito primeiro? Bom, eu vou fazer o bolo de fubá, eu preciso ver se eu tenho os ingredientes. Tem fubá? Tem açúcar? Tem fermento? Tem o leite? Tem, beleza. Então agora eu posso continuar. Se eu começo pelo fim, vai dar certo. Então é preciso parar para colocar as coisas em ordem primeiro. E aí sim trabalhar. Gente, fala a verdade. Quem aqui não ficou chateado alguma vez que guardou uma tesoura, foi buscar na gaveta e não estava lá? Então tem coisas assim que vocês, tem pais, mães, fazem várias vezes e precisa insistir com as crianças. Olha, guarda no lugar, né, os talheres. Você chegou em casa, a roupa tá suja, põe no cesto de roupa suja, né? Olha, essa vassoura você usou, guarda no lugar da vassoura. É muito importante que na casa de vocês, todas as coisas tenham um lugar. Então precisa pensar, um lugar para cada coisa, e cada coisa no seu lugar. E aí a gente pode pôr cada coisa no seu lugar. Então a primeira coisa para organizar o trabalho, gente, é onde eu vou pôr as ferramentas, onde eu vou pôr os livros, onde eu vou pôr os lápis. Tem um lugar. Não é bom que as coisas tenham vários lugares. Quando as coisas têm o seu lugar, a gente põe elas no lugar, sabe a sensação que a gente tem? É de tranquilidade. Bagunça, gente, é um fator de ansiedade, só para vocês saberem. A pessoa que vive muito bagunçada nos horários, nas coisas, né? Ela não está percebendo, mas o clima interior dela é desordenado e ela tem uma tendência a ser ansiosa, tem bastante mais que as outras pessoas. Então, agora, Sandro, fala para nós um pouquinho, né? Como é que esse projeto Aprender Junto ajuda, assim, o trabalho? O Aprender Juntos ajuda a cada aluno, né, a dar-se, né, ao outro, né? Esse amor de doação, que é o tema desse ano, né, no colégio. Quer dizer, quando eu sei de algo, transmito isso para outra pessoa, né, que é essa caridade intelectual que todos nós devemos ter, a mãe de família, o trabalhador que varre a rua, o intelectual que prepara uma tese de doutorado, né? Quando eu ensino isso para outra pessoa, né, eu estou ajudando a outra, né, a conhecer algo que eu sei. E isso é esse amor, né, essa caridade, né, essa caridade intelectual do qual eu falava, né? Quer dizer, ajudar a outra pessoa, né, fazer aquilo por amor, querer que o outro saiba também aquilo que eu sei, né, e que a pessoa depois pode crescer muito mais do que eu, né? É o professor que vai dar aula para os alunos ali do ensino médio, esse aluno vai querer fazer um curso de medicina ou de engenharia, depois ele pode ir muito mais além da onde ele partiu. Então, quando eu me dou ao outro, né, que é a proposta desse ano, de Aprender Juntos, né, o aluno que é monitor, né, o aluno monitor ele vai crescer muito, porque ele vai dar-se, né, ao outro, né. Explica um pouquinho melhor isso, ó. Como é que funciona esse negócio? Porque se eu, entendeu, me dou, fico ajudando o outro, eu não faço o que eu devo. Então, não é muito natural essa coisa de meu colega está precisando de ajuda, eu vou ajudar ele. Eu preciso estudar, não é melhor eu estudar, entende? Deixar cada um estudar, por que eu fico ajudando os outros? Parece que eu não como o meu trabalho daí. Como funciona isso? Eu ficar sozinho, né? Eu tô fazendo a minha parte. O resto, azar deles. Eu tô fazendo aquilo que eu posso. Isso tá errado por quê? Porque nós não fomos criados por Deus para estar sozinhos. Nós somos pessoas sociais, nós não vivemos isolados do mundo. Nenhum de nós vive separado, isolado dos outros. Há um provérbio antigo também que diz que nenhum homem é uma ilha. Ou seja, eu vivo em sociedade. Entende? A minha vida depende dos outros, os outros dependem de mim. Eu fui feito para ajudar os outros foram feitos para me ajudar.
Deus não planejou, criou cada um de nós separados dentro de uma caixinha, isolados uns dos outros. Não, Deus nos colocou juntos, para que juntos a gente construísse a glória de Deus. Então, se eu me isolo, se eu fico isolado, eu não estou correspondendo à vontade de Deus. Eu preciso ajudar os outros, preciso trabalhar. Então, vamos supor, a alternativa que o professor Roberto colocou. Eu tenho que fazer uma coisa e, ao mesmo tempo, tenho que ajudar os outros. Qual é o principal? O que eu devo fazer antes? Vai depender. Vai depender de um monte de circunstâncias. Isso que eu estou fazendo, por exemplo, é uma coisa realmente urgente e que eu preciso acabar agora no prazo que o professor Sandro colocou. Se eu preciso acabar naquele prazo, eu tenho que fazer aquilo. Se eu posso dar uma parada no meu trabalho e ajudar os outros, entende? Então é isso que eu devo fazer. Entende? Porque, como eu acabei de falar, né? O trabalho é oração. Deus diz que a oração, Jesus nos ensina que a oração é melhor quando feita em conjunto. Onde houver 2 ou 3 unidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Então, isso, como trabalho é oração, o trabalho em conjunto dá mais glória a Deus do que o trabalho isolado. Portanto, na medida do possível, ajude os outros a fazer o seu trabalho. Isso é uma coisa, hein? Às vezes é necessário você fazer o trabalho do outro sem que ele perceba. Também tem isso. Professor Evandro, vamos aproveitar e falar um pouquinho, o senhor falou de oração, né? Então, como é que o trabalho, né? Trabalho na igreja, o trabalho na escola, o trabalho em casa, né? Faz com que a pessoa tenha essa unidade de vida, né? Pessoal, vocês podem explicar um pouquinho o que seria a unidade de vida, né? Mas por que o trabalho facilita isso? Por que o trabalho facilita a unidade de vida? Bom, em primeiro lugar, o que é unidade de vida? As coisas são feitas para alguma coisa. Um martelo é feito para martelar. A essência do martelo, a existência do martelo é essa, martelar. É feito para isso. Então, ele tem unidade de vida na medida em que ele martela. Nós somos feitos para quê? Primeira pergunta do catecismo. Né? Você existe para quê? E está lá a resposta. O ser humano, o homem, existe para conhecer, amar e servir a Deus nesse mundo e depois gozar da eternidade de Deus no outro. Ou seja, eu existo para conhecer, amar e servir a Deus. Então, tudo aquilo que me leva a conhecer, amar e servir a Deus, me faz ser eu mesmo. Se o trabalho me faz conhecer, amar e servir a Deus, ele deve ser exercido. Tudo aquilo que eu faço que me leva a cumprir a minha finalidade é bom e me dá unidade de vida. Eu existo para isso. Eu não existo para uma coisa separada. Eu existo para uma grande fim. E o trabalho corresponde a esse fim também. Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no paraíso, a ordem que Deus deu para eles foi: cultivem o paraíso, trabalhem, façam, criem o mundo que eu comecei a criar. Continuem criando. Bom, agora que vocês estão todos animados a trabalhar melhor, que vocês viram que trabalhar bem é amor na veia, né? Então o professor Sandro vai falar um pouquinho para nós como é que a gente pode crescer, refletir no trabalho, como é que a gente pode fazer um exame assim para trabalhar melhor, Sandro? Todos os dias, né, nós chegamos ao final da nossa jornada, né, do nosso trabalho, do nosso estudo, e seria bom e é recomendável, e a gente ensina aqui para os nossos alunos, eles devem fazer um breve exame, né, um breve exame ali diário, né, que não dure muito tempo, no máximo ali 3 minutos, das coisas que eu não fiz bem, se eu não estudei bem, né, se eu não fiz a lista de exercício, né, e pedir perdão a Deus, pedir desculpas a Deus, pedir desculpas para as pessoas, olha, desculpe, mas eu não entreguei isso que eu deveria entregar hoje, né, e colocar um pequeno propósito para o dia seguinte. Esse pequeno propósito faz com que eu cresça todos os dias. O meu crescimento humano, intelectual, né,
social também, ele passa por esse breve exame diário, né? Onde eu procuro fazer o quê? Reconhecer perante Deus do que eu não fiz bem, né? E aí eu pedi perdão a Deus do que eu poderia ter feito, mas não fiz, né? Agradecer as coisas que eu fiz bem. Hoje eu realizei todo esse trabalho. É importante ver as qualidades do trabalho que eu fiz, fiz isso aqui bem feito, né? Eu entreguei isso no horário, cheguei pontualmente, agradecer a Deus, né? Por aquelas coisas boas que eu fiz, né? E colocar um pequeno propósito no dia seguinte para melhorar aquilo que naquele dia falhou, né? Com isso eu vou estar crescendo, né? Me doando para o outro, né? Todos os dias, né? E aí é um crescimento contínuo, né? Onde as pessoas vão sempre assim nos ver, né? Com pessoas que estão batalhando por ser melhores, né? Gente, vocês sabem que se vocês viessem na escola, vocês iam ver o esforço de vocês reconhecido. Porque os seus filhos e suas filhas trabalham muito aqui. Eles se esforçam, né? Assim como vocês fazem isso. A gente sabe. A gente olha para os nossos alunos e nossas alunas, a gente vê vocês aqui. A gente vê vocês se esforçando. Vários nossos alunos e alunas, eles têm uma consciência muito grande, né? O quanto vocês estão se dedicando para esse ensino de qualidade. Então a gente agradece esse esforço de vocês e lembra vocês, né, que doar esforço, tá, é o ápice no trabalho, doar esforço no trabalho é o ponto mais alto da caridade nas obras. Obrigado, gente. Até logo. Tchau, tchau.